Tá na lista de hino agora? Não, eu não sou corneteiro de hino. Acho que tem para todos os gostos, claro, né? Mas eu prefiro o tradicional. Capelães todo empolgado. Pô, eu fiquei feliz aqui. Tu arrebentou com caramba, hein, Capri? Você também me derruba, cara. Fiquei na redação procurando, entendeu? Tradicional não tem. Não, tem o tradicional, mas pergunte pro presidente se ele gosta dessa versão aqui, Capriotti. Presidente Alessandro Barcelos, boa noite. O senhor gosta dessa versão ou do hino tradicional do seu Esporte Clube Internacional? Todas as versões do nosso hino são bonitas, são maravilhosas, mas eu também sou bastante tradicional. Eu acho que a versão tradicional ela é histórica, ela traz aí lembranças e recordações sempre boas de momentos incríveis que a gente já passou junto com o nosso clube, e ela tem um quezinho a mais aí de importância na vida de todos nós, mas as variáveis que vieram depois são muito boas também. Quero dar boa noite aí a ti, Capriotti, ao Pretzel, que está de vermelho hoje aí, ao Capelani. Foi só coincidência, viu, presidente? Foi mesmo. Foi mesmo. A todos vocês aí por estarem, e aos ouvintes, né, aqueles que estão nos assistindo, também meu boa noite, que a gente possa conversar bastante aí sobre futebol, sobre o internacional. Muito bem. Aí sim, olha aí. E o hino é bonito. É lindo, lindo. Olha aí que espetáculo. Agora eu vou falar sobre o presidente, viu, presidente? Já dando boa noite pro senhor, o Capriotti falou mais cedo que vocês poderiam lançar uma versão hino do Internacional, versão funk, né, Capri? Não. Eu jamais cometeria essa heresia. Não dá, né? Fica tranquilo que essa heresia eu não cometeria, viu, presidente? Aí estamos indo longe demais, né, tio? Aí não dá, aí é demais, aí é muito. Bom, presidente, muito obrigado por nos atender nessa sexta-feira à noite. Qual é o balanço que o senhor faz aí, encerrado o Campeonato Brasileiro? Eu sei que o Internacional ficou irritado nas últimas rodadas com as questões de arbitragem. Qual é o balanço que o senhor faz aí depois de encerrado o campeonato, terminado o Campeonato Brasileiro? Qual é o balanço do vice-campeonato do Inter? Bom, Gabriel, uma temporada totalmente atípica, né? Nós vivemos esta pandemia que agora, inclusive, né, se encontra no ápice, aí, num momento bastante difícil, né, para ser enfrentada, mas que lá no início, hoje praticamente um ano, né, em que aqui no Rio Grande do Sul as coisas começaram a serem paralisadas, e lá no início a gente enfrentou então essa paralisação, a volta, o calendário apertado, as competições simultâneas, né, e um campeonato muito equilibrado, né, com oscilações de todas as equipes, né, não teve nenhuma equipe que em algum momento não tenha oscilado e perdido pontos. O Internacional fez um bom primeiro turno, liderou praticamente a maioria das rodadas, ou esteve no G4 nesse início de campeonato. Oscila ali no final do primeiro turno, né, início do segundo turno, retoma essa condição a partir da final do ano e da virada do ano, já fora de duas competições que eram simultâneas, que era a Copa do Brasil e a Libertadores, e com isso consegue uma sequência incrível de vitórias aí, e figura, né, de novo no segundo turno entre os primeiros, e chega até a última rodada, como não acontecia há muitos anos, né, 2009 acho que foi o último ano que isso aconteceu, onde, nesse caso do ano passado, duas equipes competindo e brigando pelo título, né? Então, eu diria que uma campanha importante de afirmação de um plantel, de um grupo montado praticamente, né, com reforços que já existiam no clube, mas montado praticamente no início de 2020, final de 2019, onde a gente teve ali um processo de mudança grande, né, no modelo de jogo, com a chegada do Eduardo Cudê. Isso significou também uma ruptura com o modelo anterior de jogo. Depois a vinda do Abel com o seu estilo, com a sua forma de jogo, enfrentou todo o tema do Covid, ficou fora do campo, volta ao campo, né? Infelizmente fomos eliminados em duas competições, mas ele consegue estabelecer essa conexão com o grupo de atletas e consegue fazer com que retome. Esse foi o ano que nos coloca na frente de um novo desafio agora. Nós tivemos uma eleição no meio do caminho, e eu chamo a atenção para isso, porque se a gente olhar o conjunto de clubes que tiveram eleição em meio a esse campeonato, nós veremos que muitos deles, após a eleição, durante a eleição, tiveram oscilações, porque, queiramos ou não,
o ambiente político, né, se não for bem tratado, se não for bem cuidado, melhor dizendo, ele acaba interferindo dentro de campo, e o Internacional conseguiu ao contrário, conseguiu superar, mudando uma gestão, né, com gestão nova. Nós procuramos manter o trabalho que estava sendo feito, porque entendíamos que esse trabalho ainda podia render mais, embora no momento que assumimos estávamos em 6º lugar em aproveitamento, a 9 pontos do líder, mas acreditávamos que era possível recuperar pelo ambiente que nós encontramos no vestiário, pela relação com o grupo de jogadores que nós já tínhamos. Eu fui vice-presidente de futebol em 2020, então praticamente montamos juntos, né, esse grupo, e isso nos deu essa certeza, essa convicção, e a gente, por muito pouco, não chegou. Os detalhes, eles evidentemente fazem jus à nossa produção, né, aquilo que poderíamos ter feito, mas não é inevitável, e aí eu tenho que também registrar isso, a influência que tivemos aí nas últimas rodadas do futebol, do campeonato, né, com destaque para o uso do VAR e para a forma como foi interpretado algumas jogadas e a forma como o VAR se comportou. E eu acho que esse é um tema importante que a gente tem que olhar para frente e buscar aí alternativas para que a gente possa equalizar melhor essa tecnologia, usar melhor essa tecnologia a favor da justiça, a favor do esporte, a favor de que o resultado de campo, né, seja daquele que melhor se apresente. Presidente, um grande abraço, obrigado por nos atender mais uma vez. Eu gostaria de saber do senhor se existe convicção total no Miguel Ramírez pelo que ele pode entregar a curto prazo. Porque eu sei que é um contrato de 2 anos, eu costumo ter paciência, mas o torcedor no geral não tem e grande parte da mídia também não. Também não. Então hoje a referência é o seguinte: o Inter é vice-campeão brasileiro. Vice-campeão brasileiro e só não foi campeão por 1 gol. Por 1 gol. E aí chega um treinador novo, que é um treinador emergente, de um bom trabalho num time pequeno na América do Sul, médio no Equador, e ele chega no Beira-Rio e ele diz assim, ó, pô, tô chegando numa Ferrari. Ele ficou impressionado com o tamanho do Internacional. Então, eu queria saber do senhor, é possível o Ramírez repetir o que o Abel Braga fez? É possível a sua gestão inicial repetir o que a gestão passada terminou de fazer? Olha, Prats, eu vou me permitir ser um pouquinho mais, ir mais além do que propriamente essa análise, e eu vou contextualizar ela porque ela é central, né, no próximo período. Mas nós estamos vivendo um momento importante no clube de rupturas. Rupturas de um ciclo de 20 anos que administrou o Internacional da mesma forma, que teve seus méritos, que teve as suas vitórias, mas que há um bom tempo não consegue repetir esses feitos. Digo isso porque o futebol avançou, o futebol tem nos trazido enormes desafios do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de quantidade de tarefas e de desafios, para ser um pouco repetitivo, mas é a palavra que me ocorre agora, serem vencidos e superados, né? E nesses obstáculos superados está a questão econômica e financeira, e está o modelo de jogo, está a forma de jogar. O Internacional, nos últimos anos, repetiu um modelo de jogo que não é característica do clube, né? Um modelo reativo, né? Um modelo que espera o adversário e que reage. O Internacional sempre teve as suas conquistas sendo uma equipe propositiva. Iniciou-se esse trabalho em 2020 com o Cudê, infelizmente as coisas não deram certo. O Abel, né, seguiu nesse modelo, e o Abel tem esse trabalho já reconhecido também no Internacional e nas equipes onde passou, e agora nós com convicção, e aí chego nesse momento para afirmar isso, com muita convicção, nós buscamos e trabalhamos num projeto para o Internacional que tem como pilar central no futebol o uso das categorias de base e o uso da ciência de dados, né, como elemento fundamental no que diz respeito as contratações e a eficiência daquilo que a gente quer. Esse é o trabalho que nós temos convicção. Sabemos que não é um trabalho de curto prazo, isto é consciente a direção, e nós estamos permanentemente trabalhando isto com o nosso torcedor. Já na eleição, dizíamos que o Internacional precisa passar por uma reestruturação dentro e fora de campo, para que a gente possa brigar por títulos novamente. Este ano já foi um efeito, né, ainda inicial, de um trabalho que se quer aprofundar, mas a gente reconhece que há muito a fazer. E não temos nenhum receio, Pretzel, de enfrentar esse momento. Se nós não enfrentarmos esse momento, eu tenho certeza que o amanhã, o depois do amanhã,
vai ser mais difícil, né? Eu vou usar um exemplo aqui porque eu acho que ele é para que aquele que está nos ouvindo, aquele que está nos vendo, entenda na concretude das coisas, e não estou dizendo que é só o único exemplo, existem outros exemplos, mas eu vou dar o exemplo do Flamengo, que foi campeão agora, brasileiro, do Flamengo que foi campeão o ano passado da Libertadores, né, em 2019. O Flamengo de 2019 iniciou em 2013, com uma reformulação, com uma reorganização. O Internacional, assim como outros clubes já fizeram isso, o Internacional precisa fazer isso. E é esse o trabalho que nós vamos fazer, e não tem figura melhor para que a gente possa fazer esse trabalho, né, do que o Miguel Ângelo, do que a forma como ele trabalha, e também, né, recentemente, do Gustavo Gross, que nós trouxemos do River Plate, que também tem esta característica de organizar um trabalho de médio e longo prazo. Nossa gestão é de 3 anos, nós vamos trabalhar para que no final do 3º ano a gente consiga concluir esse projeto, entregando títulos, entregando um clube com superávit, com equilíbrio econômico-financeiro, coisa que não temos hoje, pelo contrário, né, e com uma equipe com modo de jogo, com DNA definido para que a gente possa garantir o futuro do clube. Presidente, é o João Paulo Capelanes, um abraço para o senhor, muito sucesso nesse início de jornada, comandando agora o Internacional. Ô presidente, o Internacional recebeu de fato uma proposta oficial do Palmeiras pelo Vitor Cuesta? Não, Capelanes, não recebemos nenhuma proposta. O Cuesta é um jogador integrado, um jogador importante na nossa equipe, né? E estou te respondendo porque já respondi essa pergunta a vários colegas teus, né? E o Internacional não foi procurado por esse atleta, não recebeu nenhuma proposta em relação ao Vitor Cuesta. Muito bem. Vai lá, Pretzel. Presidente, sexta passada, o Rodrigo Caetano, que foi executivo do Inter, com o senhor de vice de futebol, nos deu uma entrevista aqui. Aí eu perguntei se o Galo está insistindo na contratação do Edenilson. E ele disse assim, olha, o Edenilson sempre vai interessar o Atlético. Sempre, sempre, por se tratar de um grande jogador. Aquela resposta política que é absolutamente normal. Alguma chance do Atlético contratar o Edenilson? O Edenilson hoje, se o Atlético botar uma grana forte, leva o jogador ou não, presidente? O Edenilson é um jogador importante no nosso esquema, na nossa equipe. É um jogador que foi capitão durante boa parte do tempo, junto com o Dourado, e tem toda, vamos dizer assim, o reconhecimento, né, da nossa comissão técnica. Então, não é um jogador que nós pretendemos nos desfazermos, né, em nenhum momento. Agora, é evidente que eu tenho dito isso e tem que ser coerente com o que eu falo, né? O Internacional, ele não, assim como ele está no mercado de forma ativa, buscando permanentemente jogadores, o clube sabe que seus ativos são valorizados e, portanto, a procura, a sondagem existe de outros clubes. E nós vamos tratar, se ela existir, vamos tratar do fato concreto, coisa que não existe hoje, né? Bom, em relação ao comentário ou ao tema que o Rodrigo traz, é normal, o Rodrigo esteve aqui, conhece os jogadores, conhece o grupo, já levou vários profissionais daqui para o Atlético Mineiro, né? E não me surpreende em nenhum momento se ele tiver em algum momento interesse, né, em levar o Edenilson, sabendo que o Edenilson é um grande jogador. Agora, para o Edenilson sair do Internacional, vai ser nas condições que o Internacional quer, nas condições que o clube precisa e nas condições que o jogador merece. Cumprindo com essas 3 questões, né, nenhum clube será vetado a ter acesso a nenhum jogador do Internacional, mas será nas condições em que o clube colocar, e isto vale para todos. Uma última questão minha, presidente. O Inter vai, por exemplo, liberar um dos 2 goleiros, Danilo Fernandes ou Marcelo Lomba, para dar uma chance para o Daniel? E uma outra questão também, em relação a reforços. O Inter tem bala hoje para contratar um grande nome, ou a ideia inicial é trazer jogadores emergentes para depois pensar em alguma coisa maior? Sobre os goleiros, Pretzel, o Internacional tem essa característica de ter bons goleiros e de formar bons goleiros, né? A gente tem hoje 3 grandes goleiros, né? Tínhamos o Kehler também, que acabou sendo emprestado para jogar, para dar ritmo, enfim, desenvolver a sua carreira, né? Um goleiro que a gente também acredita muito, e isso vai da decisão do treinador, né? O treinador assume agora, faz as suas análises do plantel, né? Está iniciando um trabalho, e a partir desta análise feita pela comissão técnica, evidente, com o aval do treinador, nós vamos trabalhar, né, naquilo que
que é necessário para se ter um grupo vencedor. E a decisão cabe ao treinador e a partir daí a gente dá sequência ao trabalho, mas não tem uma definição. Hoje o Inter está muito bem servido e estamos muito felizes com os 3 goleiros que temos, né? Tanto o Lomba, quanto o Danilo, quanto o Daniel, que é um jovem que já está há um bom tempo no Internacional, mas tem, né, encontrado sempre colegas de baliza com alta qualidade, o que faz a disputa ser permanente, e a gente vai cuidar para que o Internacional fique bem servido de goleiros. Nós temos mais uma vez um calendário bastante exigente e sabendo, por exemplo, também de uma questão a mais, que é toda essa questão do Covid. A gente tem uma preocupação muito grande com isso, tanto é que todos os jogos nós temos viajado com 3 goleiros para garantir, né, que se a gente tiver alguma surpresa, a gente não precise se socorrer de uma necessidade mais urgente. Então é dessa forma que a gente vai enfrentar esse início de temporada, com a comissão técnica tendo avaliação. E sobre contratações, nós, como eu disse, vai depender muito, primeiro, da avaliação do plantel, das carências para o modelo de jogo que estão sendo trabalhadas, né? E a partir daí para o olhar no mercado. Nós temos hoje um centro de avaliação e prospecção de atletas, que carinhosamente nós chamamos de CAPA, que tem trabalhado muito no mercado, tem visto muito, né, trabalhado muito no sentido de construir um banco de dados de jogadores, de atletas nas mais diversas posições, ofertando isso à comissão técnica, ofertando isso à direção executiva do Paulo Brax, para que eles possam olhar condições, evidentemente técnicas, carências, mas também condições financeiras. E se isto for ao encontro do que o Internacional pode suportar no próximo período, serão bem-vindas e serão trabalhadas, né? Então não existe hoje uma dimensão específica, existe um cuidado com os negócios do clube, existe uma condição que deve estar obedecendo critérios estritamente técnicos para que a gente erre menos. Eu fecho aqui só com um dado importante. O Internacional, nos últimos 4 anos, nos últimos 3 anos, tirando o último ano, contratou 40 jogadores e praticamente, se nós olharmos com um critério bastante, diria, equilibrado, nós teremos 9 ou 10 atletas que foram realmente tiveram um aproveitamento. E isto é um número ruim, é uma ineficiência. Nós temos que terminar com essa ineficiência e ela só é possível terminar, na nossa opinião, evidentemente, que ouvindo comissão técnica, entendendo modelo de jogo, né, aproveitamento, mas principalmente se a gente usar a ciência de dados, se a gente buscar as informações corretas para chegar nesses atletas promissores, nesses atletas mais jovens, antes, inclusive, que os nossos adversários, que têm um maior poder aquisitivo e podem, com isso, destinar ou desembolsar um valor melhor pelas contratações. Ô presidente, em relação a esses reforços, o Carlos Palacios, do União Espanhola, é um jogador que já está certo para chegar semana que vem em Porto Alegre e fechar com o Internacional? Certo, a gente só afirma quando as coisas estão realmente assinadas. É um jogador que interessa, a gente já admitiu isso em outros momentos, né? E estamos trabalhando, mas ainda não está concretizado e o interesse do clube existe e a gente quer ver se concretiza isso o mais rápido possível para poder aí sim afirmar e anunciar o jogador. E 2 últimas bem curtinhas, Capri, em relação ao Miguel Ramírez, ele já comanda o time nesse final de semana, e aí uma repercussão que muito se fala sobre o Tyson, um jogador que estaria acertado com o Inter no meio do ano. Essa informação procede, presidente? Bom, sobre o Miguel, nós estamos estávamos, né, agora infelizmente ainda não conseguimos a condição dele como treinador, né, devido às questões legais de transferência da Espanha para o Brasil. Estamos trabalhando nisso para que ele possa regularizar sua situação como treinador e poder exercer a profissão de forma aqui no Brasil. Isso não foi possível ainda e a gente deve amanhã definir, provavelmente o auxiliar técnico, o Osmar Loss, possa dirigir a equipe, né, uma vez que estão trabalhando junto para esse primeiro jogo. Em relação à pergunta que tu fizesse sobre o Tyson, o Tyson é um jogador que sempre interessou o Internacional, né? Um grande jogador, um jogador de mercado europeu, um jogador importante que tem uma
relação com o clube, né, muito forte. Ele tem há muito tempo, né, demonstrado, né, esse desejo, esse interesse de voltar ao Internacional, de voltar a Porto Alegre. Nós conversamos com a equipe do jogador, conversamos com o jogador, é um jogador que tem contrato até o meio do ano, né, nós estamos acompanhando, né, de perto essa situação, mas também dentro daquilo que eu falava com vocês anteriormente, nós temos um limite, né, orçamentário, uma condição para trazer reforços e colocar ele no nosso plantel, que exige, evidentemente, para um jogador da estatura do Tyson, esforços dos dois lados. E a gente vem conversando para tentar aproximar isso. À medida que isso for possível, a gente vai ter o maior prazer de contar com o Tyson. Mas ele sabe, né, e o torcedor colorado também sabe, que nós temos alguns limites e que esses limites nós não vamos transpor sob pena de, ao transpormos 1, 2, 3 vezes, estarmos aí comprometendo o futuro do clube. Então, com muito equilíbrio, mas entendendo que é um jogador que interessa ao clube, que tem relação, que tem identidade com o nosso torcedor, e que se a gente conseguir efetivar isso, será um grande reforço para o Internacional. O presidente, agora com o hino, não é, pra gente, vamos nos despedir do presidente com o hino, não é? Mas rapidinho aqui, presidente, por favor, só pra gente encerrar, a posição do Internacional sobre a Covid-19. O Inter continua jogando normalmente, entende que dá pra jogar, tá tudo bem aí com a questão da Covid e o futebol? Olha, Capriati, nós levantamos esse tema aí já há algum tempo. O Internacional tem sido parceiro dos órgãos públicos aqui no Rio Grande do Sul. Nós já constituímos aí, dentro do espaço do Complexo Beira-Rio, né, postos de vacinação. Nós já colocamos o nosso ginásio à disposição para o hospital de campanha. Nós utilizamos os nossos, e hoje fizemos uma campanha em homenagem aos profissionais da saúde, utilizando, né, os nossos jogadores que fazem este apelo ao torcedor também para o distanciamento social. O Internacional está muito engajado nisso. Desde o início tem os seus protocolos, inclusive divulgados internacionalmente. Teve clubes da Alemanha no início da pandemia que nos procuraram para compreender os protocolos. A CBF utilizou os protocolos do Internacional, ou seja, estamos engajados, envolvidos com isso. É um momento muito difícil. O que nós estamos dizendo, né? Primeiro, existe uma condição sanitária, né, que envolve os jogos do futebol gaúcho brasileiro, que estão sendo respeitados e que a gente está tomando cuidado para que isso não seja um foco, né, de transmissão, embora sabemos que alguns clubes tiveram aí dificuldades. Mas entendemos que os órgãos de saúde precisam deliberar sobre isso. O Internacional tem, e eu manifestei isso em outros momentos, inclusive para a própria CBF, um cuidado enorme com a saúde pública, e nós achamos que isso tem que ser avaliado de tempos em tempos. E agora nós estamos no pior momento, né, é necessário que se avalie isso. E aqueles que trabalham com a saúde pública, né, podem, em todo momento, e aqui no Rio Grande do Sul fizeram, um comitê fez uma reunião, entendeu que os jogos teriam que ser à noite, onde aqui está tudo fechado, né, o comércio, bares, restaurantes, e à noite, então, poderia se desenvolver as rodadas do campeonato. Essa é uma avaliação preliminar, ela teve uma mudança essa semana, para o final de semana, e acredito que essa situação tem que ser avaliada semana a semana ou dias, né, de dias em dias, para que a gente possa ir tomando a melhor decisão, e o Internacional vai acatar toda e qualquer decisão que seja tomada pelos órgãos de segurança, pelos órgãos de saúde, né, em conjunto, por óbvio, com os órgãos de segurança que têm feito esse apoio aí de não deixar aglomerar, de não ter gente no entorno do estádio, de não ter gente nos bares acompanhando. A princípio, a gente tem conseguido conviver com isso. Agora, a gente tem que ser muito sensível a esse momento que está acontecendo. O Internacional não será diferente, e se tiver que parar, nós pararemos. Se tiver que continuar com mais rigidez e com mais protocolos, nos adaptaremos a eles. Presidente, rapidamente, só para confirmar com o senhor, a última, é claro, o Moisés e o pai dele fizeram uma festa de aniversário na residência, aí em Porto Alegre, num condomínio na Zona Sul. E até a Polícia Civil foi acionada. O jogador vai ser punido pelo Inter por causa disso? Olha, Pretzel, nós orientamos, né, todos os nossos profissionais, não só jogadores, a terem um cuidado e comportamento fora de campo, né, em relação a esse tema, principalmente agora no momento da pandemia. Não é diferente, e a responsabilidade, por óbvio, né, do pai do atleta ou do atleta, me parece que foi uma comemoração que o pai do atleta organizou,
Nós, evidentemente, não apoiamos esse tipo de atividade, mas as questões do internacional, de punição, a gente vai tratar internamente, vamos conversar internamente, e isso dentro do vestiário a gente vai resolver. Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, muito obrigado por estar conosco aqui nessa noite de sexta-feira. Boa temporada aí ao senhor, ao Internacional, e até a próxima. Obrigado, um bom trabalho para vocês, foi um prazer estar falando aí nesse momento, embora um momento difícil para todos nós, mas um momento importante de início de temporada, de organização de trabalho, sempre é bom falar de futebol.